Boa noite, meus irmãos. Vocês já ouviram falar acerca de Nero, o imperador romano? Foi um louco sanguinário, um homem devasso. Ele incendiou Roma porque achava que estava feia essa cidade e queria refazer toda Roma novamente. Então, ele queimou a cidade. Esse incêndio durou como 6, 7 dias. E no final ficou somente escombros da cidade. Só que começaram a suspeitar de que ele foi o autor do incêndio. Não pega nada bem que o imperador, que tem o dever de cuidar da cidade ou do império, ele seja achado o causante da destruição de Roma. Aproveitando ele astutamente que o povo já tinha, o povo romano tinha uma grande antipatia pelos cristãos. Já os cristãos tinham chegado a ser muito antipáticos para a sociedade, né? Então ele bota a culpa nos cristãos. E então começou a primeira perseguição estatal contra os romanos, contra os cristãos. Foi terrível. Os cristãos foram crucificados. Dizem os historiadores, estava ouvindo hoje a nosso irmão Hernando Dias Lopes acerca de um reconto acerca desses dias. Ele também que faltou madeira para construir cruzes para crucificar aos cristãos. Tantos que foram crucificados. O povo acreditou na mentira dele e começou a perseguir cristãos. E se alguém tinha um vizinho que era cristão, era acusado diante do governo que ele era cristão. Então, eram caçados, perseguidos, mortos. O próprio Nero, vocês sabem, né? Fazia suas festas nos seus jardins, que mais parecia uma floresta, porque eram enormes, imensos os jardins. E ele, para iluminar as festas e as orgias dele, no alto do muro, colocava cristãos que eram envoltos em um tecido, e aí eles ardiam como se fossem lâmpadas, tochas humanas, né? Por aí vai. Foi uma grande perseguição. Então, a segunda carta a Pedro, que vamos meditar hoje, foi escrito nessa hora de perseguição contra os cristãos. Vamos lá? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Ok? 12 ao 15. Por isso, diz Pedro, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião
que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Então, o que escreve Pedro a estes irmãos? Imagine que, por um momento, que você é um dos cristãos daquela época. De fato, o medo, talvez o pânico, a insegurança, talvez o desespero está no coração. Saber que você vai ser denunciado em qualquer momento por um vizinho de que você é crente e que por isso mesmo você vai ser, como se diz, preso pelo governo e depois levado para o sofrimento. Era um momento de grande tensão. Então, Pedro escreve esta carta e diz que, primeiramente, no versículo 4, ele diz, faz lembrar aos cristãos que eles têm uma nova natureza. Eles têm a natureza divina. Eles não são como os demais. Eles são um povo especial de Deus. Vocês não são igual que os demais. Você tem uma nova natureza. Depois, ele vai dizer que deviam crescer espiritualmente. Isso está no versículo 8. Fala que para que não sejam ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ele diz também no versículo 10 que não deviam tropeçar. Ok. A finalidade é de que os cristãos não percam de vista que existe um reino de Deus e que eles deviam se esforçar para não perder a fé, a fim de que uma ampla entrada fosse dada a eles no reino de Cristo. E depois vem nosso texto. Ele diz assim que, por esse motivo, não deixarei de lembrar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Ou seja, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Pedro sabia muito bem o papel que ele desempenhava no reino de Deus. Ele era apóstolo, e seu papel era fundamental para que a fé dos cristãos estivesse firme nesta hora tão trágica, tensa na igreja. A palavra de Deus, ele precisava. A palavra apostólica. Os apóstolos eram os porta-vozes oficiais de Jesus Cristo. Quando eles falavam e ensinavam, suas palavras tinham o poder do próprio Espírito Santo. Essas palavras isentas de erro, inerrantes, portanto, vinham, quando eram ensinadas, acompanhadas de tamanho poder de persuasão. Suas palavras eram a própria vida de Jesus Cristo. E eles dizem: vocês estão atribulados, sendo perseguidos, então meu papel como apóstolo é fazer lembrar a vocês acerca da esperança que vocês têm. Existe um reino eterno que somente entram aqueles que são próprios para esse reino, ou seja, pessoas com uma nova natureza. E para entrar lá, vocês precisam perseverar na fé e devem manter-se ativos no trabalho espiritual para que essa fé persevere. E o que aprendemos aqui?
aprendemos que mesmo que os cristãos têm conceito das coisas de Deus, conhecem a palavra do Senhor, conhecem ao próprio Senhor, porém, mesmo assim, nós precisamos sermos despertados. Ele usa a palavra despertar. É como que os cristãos podem dormir na sua fé. Como assim? Meus irmãos, quando estamos sofrendo, o sofrimento nos distrai tanto que ficamos inconscientes, seria a palavra, como que as coisas do Senhor, a realidade das coisas do Senhor fica num segundo plano, e o sofrimento é tão real que fica no primeiro plano. E você somente vive para fugir do sofrimento. Você não pensa em outra coisa. Eu quero fugir do sofrimento. Isso está me incomodando. Eu quero fugir do sofrimento. E o perigo é que nós, nessas horas, estejamos dispostos até de comprometer nossa própria fé em Cristo Jesus. Para fugir do sofrimento, faríamos qualquer coisa, errada inclusive, porque ninguém gosta de sofrer. Ninguém, como estes cristãos, eles não gostariam de ser queimados. Este cristão do tempo de Pedro não gostariam de ser tidos presos. Eles tinham suas casas, tinham suas vidas, e serem privados dessas coisas, ninguém gosta disso. E se você é pai, e se você é mãe, e meus filhos também serão queimados? Não é difícil essa situação? Então, como que as coisas do Senhor, que são reais, ficam num segundo plano, e o desejo de fugir do sofrimento fica em primeiro plano. Esse desejo de perseverar em Cristo, mesmo que custe a vida minha, dos meus filhos, da minha família, esse sentimento de fidelidade suprema some. E Pedro diz: eu sou apóstolo e minha missão é, através do meu ensinamento, fazer que vocês acordem, sejam fiéis ao Senhor. Ok. Nós estamos diante de um perigo. Não é o Império Romano nos perseguindo, mas é o coronavírus. Não é verdade? E todo mundo entrou em pânico, desesperado. E que faremos agora? Que faremos agora nesse momento de que estamos diante desse perigo? Meus irmãos, primeiramente, como diz Pedro aqui na carta, tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Nós, como que perdemos o senso de quem é o Senhor. Nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o dono de nossas vidas. E na sua mão, no seu poder, está a vida e a morte. Nós saberemos de partir deste mundo quando o Senhor determinar. Não é um vírus que não vai nos tirar a vida. Não é uma bala perdida, não é uma doença, não é um acidente de carro. Tua vida está nas mãos do Senhor. Então, não perca isso de foco. Por que temer? Obviamente, nós guardamos a precaução e a prudência necessária
a gente não se expõe ao perigo, nem devemos expor-nos, porque seria tentar ao Senhor. Mas se você está guardando as precauções necessárias, a prudência necessária, ok, deixe o resto com o Senhor. Cumpre teus deveres sem temor. Estamos diante de uma pandemia e talvez venham piores, viu? Porque está escrito lá em Mateus 24 que nos últimos dias virão pandemias, fome, guerras, cataclismos como terremotos, tsunamis, e tudo será ao mesmo tempo. Já pensou que terrível será esses dias? Mas diz a Bíblia que são prenúncio da segunda vinda de Cristo. Então, já o Senhor nos avisou. Por que temer? Não se deixe dominar pelo medo. Ele diz também, lá no versículo 14, que sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, ele deseja que os cristãos saibam que este corpo que nós temos é um tabernáculo. O que é um tabernáculo? Era uma tenda, a palavra grega que se usa aqui é tenda. Deixarei esta tenda. Ou seja, os peregrinos, aqueles que viajavam, eles estavam transitando de uma terra para outra, como o caminho é muito longo, então eles levavam sua tenda e armavam sua tenda para dormir lá, de forma transitória. Entendeu? Uma tenda. E ele chama este corpo humano uma tenda. Você habita dentro deste corpo, de seu corpo. Você habita dentro daquilo que você chama de corpo humano. É uma tenda. E foi feito, e Deus te deu esse corpo, aliás, para que você habite por um curto período de tempo. Não é para sempre que você vai ficar nesse corpo. E nós temos que saber disso. E que aprendemos com isso? Aprendemos que a vida é passageira. Porém, mais do que isso, nós estamos como peregrinos indo para certo lugar. Que lugar é esse? Nós estamos indo para a presença de Deus. Cada dia que passa é um dia que você está mais perto de se encontrar com seu Deus, com aquele que salvou tua alma, com aquele que limpou teus pecados com o seu sangue. Você verá o Senhor. Então, por que dormir neste mundo? Dormir, achar deste mundo nosso lar definitivo. Como cuidamos este corpo? Quantas horas gastamos para acumular tesouros neste mundo? Quando tudo isso é tenda. Estamos de passagem. Então, como você vai se apresentar diante do Senhor? Essa é a questão. Será triste partir deste mundo e estar devendo a Deus, estar com carnalidades, com mundanismos, estar com meninice espiritual. Que vergonha! Dessa maneira imprópria, apresentar-nos ao Senhor, amando este mundo como se fosse um ídolo, e a Deus menos. Que vergonha! Ir à presença do Senhor nesse estado. Não.
Precisamos da palavra dos apóstolos. Precisamos da palavra do Senhor. Meditar na palavra. Aprender mais da palavra do Senhor, para que nossa mente espiritual acorde e colocar as prioridades na devida ordem. E que nada nos mova do que é prioritário, do que é real e do aquilo que não é. Termino com isto. Diz no versículo 15: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. O apóstolo Pedro morreu. E ele diz que depois de sua morte, ele procuraria fazer que seus ensinamentos continuassem. Graças ao Senhor que isso se cumpriu. Nós temos o Novo Testamento, nós temos o Antigo Testamento, nós temos a palavra de Deus. Hoje não temos mais apóstolos fisicamente, mas temos seus escritos. E esses escritos são necessários para que nossa alma não durma neste mundo, não durma nem pela prosperidade material, nem pelo perigo diante da morte. Quando chegar a prosperidade não é nosso Deus. Quando chegar o perigo da morte, também não temeremos, porque quem decide de nossa vida é o próprio Senhor. Não é a doença. Deus pode usar um câncer para que você parta para Ele. Mas é Ele que te levou, não é a doença como a causante final. Igualmente com um acidente de carro. Então, vivamos, como diz o próprio Pedro, os que sofrem encomendem suas almas ao fiel Criador. Meus irmãos, somente aquele que pode destruir nossa alma e nosso corpo no inferno, somente esse deve ser temido. E esse que pode destruir, ele nos olha com amor paterno, ele não é nosso inimigo. Então, encomendemo-nos a Ele, não tenhamos medo, vivamos seguros, não se deixe intimidar pelas coisas desta vida. Não, decida como Pedro. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Ou seja, Pedro sabia que lhe faltava pouco tempo para morrer. Faltava pouco tempo para morrer. E olha a tranquilidade com que ele anuncia isso. Talvez se fôssemos nós, sabendo que nos faltam poucos dias para morrer, estaríamos chorando, desesperados, em pânico, arrancando-nos cabelos. Não é verdade? Mas não, o Senhor me disse que já vou partir, que já vou morrer. Então, ele não está preocupado em que vai morrer, está preocupado nos irmãos, como vão ficar. Portanto, seja útil nas mãos de Deus para as pessoas que rodeiam você. Essa é nossa preocupação. Você é membro desta igreja, lute por esta igreja. Lute pelo seu próximo que está ao seu lado. Lute pela fé de sua esposa, de seu esposo, de seus filhos. É isso que temos que preocupar-nos. E o tempo de vida, Deus decide. E vivamos assim nossa fé, sempre postos nos olhos na nova natureza que Deus nos deu, para que um dia estejamos no reino eterno de Cristo, pela fé em seu nome. Amém.